Sejam bem-vindos ao 29º vídeo da série de 365 vídeos. Eu estou muito feliz e eu quero te agradecer por você estar tirando um tempinho do seu dia para estar assistindo esse vídeo. Esse vídeo vai ser um vídeo muito rápido, breve e objetivo, onde eu vou falar rapidamente sobre Atos, capítulo 7. E antes de partir para o vídeo, eu quero convidar você, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e também deixa um comentário sobre o que você achou do vídeo de hoje. Partindo para o vídeo, vamos lá. Aqui em Atos, no capítulo 7, é um capítulo que fala sobre a defesa de Estevão. Como eu falei no capítulo anterior, Estevão era um homem abençoado por Deus, cheio de poder, fazia grandes maravilhas entre o povo, né? Mas as pessoas inventaram calúnias contra ele, né? Os religiosos da época contrataram pessoas para mentirem ao respeito de Estevão. E diante desses fatos, Estevão foi levado diante do Conselho Superior, né, para uma espécie de audiência, como eles chamavam na época de Conselho Superior, né? E aí, no decorrer do capítulo 7 de Atos, Estevão, ele faz a defesa dele, e na defesa dele ele começa falando lá de Abraão, do nosso antepassado Abraão, e vem falando, até onde ele finaliza falando ali sobre Jesus, né? Ali no versículo 52 ele termina dizendo assim, né? Falando isso, Estevão, falando a defesa dele, falando para os religiosos, para o Conselho Superior da época. E aí Estevão fala: qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Estevão falando, eles mataram os mensageiros de Deus que no passado anunciaram a vinda de Jesus, né? E agora vocês traíram e mataram Jesus. Vocês receberam a lei por meio de anjos e vocês não têm obedecido essa lei, né? E aí, quando os membros do Conselho Superior terminaram de ouvir, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. E aí, se a gente continuar lendo, do 57 ao versículo 60, esses versículos eles descrevem a morte de Estevão, descrevem um assassinato a pedradas. E isso me gera muito temor, isso me gera muito... Como que eu posso te dizer? Eu fico pensativo, eu fico com o meu coração cheio de temor, porque a gente para pensar quantas e quantas pessoas tiveram que morrer para que hoje a gente pudesse ter acesso a isso aqui. E muitas das vezes a gente nem dá valor. Quantas e quantas pessoas tiveram que morrer para que hoje a gente pudesse ouvir a respeito de Jesus? Quantas e quantas pessoas tiveram que morrer para hoje a gente ter a liberdade de sair falando de Jesus e a gente nem aproveita esse benefício? Sabe? Quantas pessoas morreram pela causa de Cristo? E o mais lindo de tudo, olha só como é forte isso. Olha só, no versículo 59 diz assim: enquanto eles atiravam pedras, Estevão chamava Jesus dizendo:
Senhor, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com uma voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Então, olha o nível de amor, olha o nível de estar sendo assassinado a pedrada e ainda olhar para Jesus, olhar para o céu e falar assim: Senhor Jesus, não condene essa gente por esse pecado. Não dá pra gente imaginar o nível de amor, o nível de intimidade com o Espírito Santo, o nível de rendição ao propósito de Deus. Eu percebo que Estevão estava totalmente entregue pela causa de Cristo, pelo chamado que ele tinha, totalmente cheio de amor, ao ponto de olhar para os seus inimigos, as pessoas que estavam matando ele, e amar até os seus inimigos. Até porque esse é o mandamento de Jesus, que a gente ame os nossos inimigos. Porque se a gente amar os nossos amigos, é muito fácil, né? Então eu finalizo o vídeo de hoje convidando você para ir para um nível maior e mais profundo de amor pelas pessoas, sabe? Ame uns aos outros e principalmente ame os seus inimigos. Ame as pessoas que te fizeram mal. Libere perdão. Porque se você amar somente as pessoas que forem boas com você, o que demais você está fazendo nisso? Agora, se você amar os seus inimigos, como Estevão amou, como Jesus lavou o pé de Judas. Jesus lavou o pé de Judas, mesmo sabendo que Judas trairia ele, né? E olha só, se a gente for parar para ver, a Bíblia descreve que Estevão era um homem abençoado, era um homem muito abençoado por Deus, era um homem que dava resultado, que dava frutos, era um homem que cheio de poder, que fazia grandes maravilhas e foi assassinado a pedradas por causa de mentiras que falaram ao respeito dele. Mas aí que tá. Pode ter certeza que o galardão de Estevão ele já recebeu ou vai receber. E além disso, né? O Estevão teve o nome dele escrito na Bíblia. Você vê, mais de 2000 anos depois, a gente ainda fala e a gente ainda escuta falar sobre esse cara, sobre Estevão. Então, para finalizar o vídeo de hoje, eu quero dizer para você, pode ter certeza, talvez hoje você não entende, hoje não faz sentido, hoje você talvez se sinta injustiçado, mas Deus está olhando o que você está passando. E ainda nessa terra, você vai ter a sua recompensa, porque tudo que você planta, você vai colher, seja bom ou seja ruim. E também, Deus está olhando e está vendo tudo que você está plantando de bom, e Ele vai te retribuir, não só nessa terra, mas como a vida que está por vir lá no céu. E eu tenho uma boa notícia, eu e você, por meio de Jesus, vamos passar a eternidade ao lado de Cristo. Fechou? Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por você ter chegado até o final desse vídeo. Um beijo no coração e até o vídeo de amanhã.